paixão, a prisão de Jesus. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, o conhecia. Conhecia também esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Judas, então, levando a coorte, e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhe disse: A quem procurais? Responderam: Jesus, o Nazareu. Disse-lhes: Sou eu. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: A quem procurais? Disseram: Jesus, o Nazareu. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Guarda, embainha a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus diante de Anás e Caifás. Negações de Pedro. Então, a coorte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora o que aconselhara aos judeus: é melhor que um só homem morra pelo povo. Ora, Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. Boa tarde, Kiara Emanuele. Tudo bem? A criada que guardava a porta diz então a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Os servos e os guardas fizeram uma fogueira, porque estava frio. Em torno delas se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos, acerca da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles sabem do que eu disse.
A essas palavras, um dos guardas que ali se achava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Anás, então, o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Jesus nos ensina a amar, né? Um dos mandamentos de Jesus: amais uns aos outros como eu vos amei. Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: Não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Jesus diante de Pilatos. Então de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos então saiu para fora ao encontro deles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Até mais, Kiara. Depois acompanhe a playlist. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, contra a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório e chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: Fala assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse: Não encontro nele nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando: Esse não, mas Barrabás.
Barrabás era bandido. João capítulo 19. Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e jogaram-na sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E o esbofeteavam. Pilatos de novo saiu e lhes disse: Vede, eu vou-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Jesus então saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado. Tornou a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. A condenação à morte. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltas, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da 6ª hora. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritavam: A morte, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Crucificarei o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. A crucifixão. Então eles tomaram a Jesus, e ele saiu carregando sua cruz, e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareu, o Rei dos Judeus. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego.
Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus: não escrevas o rei dos judeus, mas este homem disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. A partilha das vestes. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica, ora, a túnica era sem costura, tecida como uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. Jesus e sua mãe. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então a esponja embebida de vinagre num ramo de ísopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. O golpe de lança. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais, pois isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra escritura diz ainda: olharão para aquele que transpassaram. O sepultamento. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu.
Vieram então e retiraram o corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Havia um jardim no lugar onde fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. João, capítulo 20, o dia da ressurreição. O sepulcro estava vazio. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Aparição a Maria Madalena. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor e as coisas que ele lhe disse.
Aparições aos discípulos. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por meio dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: "A paz esteja convosco." Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos." Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e a minha mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Disse depois a Tomé: "Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram." Pronto. Kiara Emanuele Cruz Bernardes Silva. Eu espero continuar acompanhando você, viu, minha filha? Estaremos aqui. Confira as playlists. Primeira conclusão. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Eles, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 21. Epílogo. Aparições à margem no lago de Tiberíades. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: "Vou pescar." Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo." Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam.
Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles. E faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha aí, Kiara, a passagem, de Jesus pedindo o amor das pessoas e confirmando, o verdadeiro amor. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele: Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre seu peito e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus:
Senhor, e ele? Jesus lhe disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas: se quero que ele permaneça até que eu venha. Conclusão: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Vamos só ver aqui essa letra A, né? Aqui na notinha de rodapé, aqui embaixo. Vamos observar aqui. O martírio. É A? É a letra A? É não. A, B, C, D. É a letra D, é a letra D. Calma, vamos olhar aqui a letra D. Aqui terminamos, né, o Evangelho de São João, né? E aí, aqui começamos o Atos dos Apóstolos, né? E aí, no final do Evangelho de São João, a gente viu, né, que os discípulos achavam que o apóstolo João não iria morrer, né? Mas ele mesmo negou isso, né? Mas vamos ler só o comecinho dos Atos dos Apóstolos aqui, né? Ato dos Apóstolos, prólogo. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu. Depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sobre a ação do Espírito Santo, ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A Ascensão. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele lhes respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre nós. E serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samaria, até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia,
2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. A Igreja de Jerusalém. O grupo dos apóstolos. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. A distância é pequena, a de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Substituição de Judas. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120, e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura, em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Alcedama, isto é, campo de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habita. Ou ainda, outro receba o seu encargo. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus viveu em nosso meio, em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então 2, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias, e fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste, a fim de ocupar no ministério do apostolado o lugar que Judas abandonou, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pentecostes. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso,
que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repetiam e que pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são por acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene, romanos que ali residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos. Perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Discurso de Pedro à multidão. Pedro, então, estando de pé junto com os 11, levantou voz e assim lhes falou: homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Sucederá os últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o mataste crucificando pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fora retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que diz Davi: eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não vacile.
Por isso alegra-se o meu coração e minha língua exulta. Até minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós, até o presente dia. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou, e disto nós todos somos testemunhas. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. E é isto que o vedes e ouvis. Pois Davi, que não subiu aos céus, afirma: disse o Senhor ao meu Salvador: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. Primeiras conversões. Ouvindo isso, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras conjurava-os e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a eles naquele dia cerca de 3.000 pessoas. A primeira comunidade cristã. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossavam-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos.